Após 7 anos de casamento, o meu marido, o CEO de uma empresa que construí com ele, entregou a minha promoção à sua nova namorada de 23 anos. Nada pessoal, ele disse. No dia seguinte, eu retirei o dinheiro de todas as 14 contas da minha família, 58% da receita total da empresa dele. Quando o meu marido ligou, implorando por misericórdia, eu simplesmente desliguei. Quero que ouça isso de mim primeiro, Gustavo disse, ajeitando a gravata em frente ao espelho do nosso quarto. O conselho aprovou Isadora Sampaio como a nova diretora de estratégia. Ela traz uma nova perspectiva. Ele me deu a notícia enquanto eu estava de roupão, tendo acabado de voltar, de levar a nossa filha Manuela à escola. 7 anos construindo a empresa dele com a fortuna da minha família. E ele destruiu tudo com a casualidade de quem comenta sobre o tempo. Ele ainda teve a audácia de adicionar. Nada pessoal, Cláudia. Você entende, é só negócio. Eu entendi perfeitamente. Foi por isso que sorri, balancei a cabeça e esperei o seu carro sair da nossa garagem antes de começar a destruir, metodicamente, tudo o que ele tinha construído com o dinheiro da minha família. As minhas mãos permaneceram perfeitamente firmes enquanto eu caminhava para o meu escritório. Sem lágrimas, sem gritos, apenas a fria clareza que surge quando uma verdade há muito suspeitada finalmente se revela. Abri o meu laptop e acessei as 14 carteiras de investimentos separadas que a minha família mantinha. Cada uma delas havia sido cuidadosamente estruturada ao longo dos anos, canalizando dinheiro para a Meridiana Participações através de diferentes canais. Gustavo sabia que investimos, é claro. O que ele não sabia era que cada investidor institucional independente que ele tanto se gabava para enmenear a imprensa era, na verdade, apenas outro tentáculo da fortuna da família Prado. O Fundo de Crescimento de São Paulo, o Fideicomisso Eleonora, a Patriota Capital Ventures, o Grupo de Investimentos Real. Todos eles eram nossos, geridos por mim, financiados por 3 gerações de riqueza acumulada. Juntos, eles compunham 58% do capital de operação da Meridiana. Peguei o meu telemóvel e procurei o número da Carolina. A assistente do Gustavo vinha me deixando pistas há meses, embora eu tenha preferido ignorá-las. As misteriosas cobranças em cartões da empresa, as reuniões noturnas que nunca apareciam nos calendários oficiais, as faturas de consultoria para a Sampaio Associados, que começaram há 6 meses. Carolina, eu disse quando ela atendeu, preciso que me envie todas as faturas da Sampaio Associados do último ano. Houve uma pausa. Senhora Clark, eu poderia perder o meu emprego. Você não vai, eu prometo. 20 minutos depois, a minha caixa de entrada estava cheia de documentos. $700 mil pagos à firma de consultoria de Isadora Sampaio em 6 meses, por serviços de aconselhamento estratégico, por análise de mercado, por iniciativas de desenvolvimento de negócios. Tudo aprovado por Gustavo, sem revisão do conselho, usando o seu fundo discricionário. Um fundo que só existia porque a minha mãe havia insistido nisso durante a última reestruturação. Liguei para a Mariana em seguida. A minha irmã atendeu no primeiro toque, provavelmente esperando que eu discutisse o baile de aniversário da mamãe. Ele deu a minha promoção para a amante dele. Eu disse sem rodeios. O silêncio da Mariana durou 3 segundos. Então, estou indo para aí. Não faça nada até eu chegar. Não vou chorar, se é isso que te preocupa. Cláudia, eu conheço-te. Tu não vais chorar. Vais fazer algo muito mais devastador. Apenas espera por mim. Mas eu não podia esperar. Acedi aos extratos financeiros da Meridiana, os verdadeiros, aos quais apenas Gustavo, o CFO e eu tínhamos acesso. A empresa estava alavancada ao máximo, flutuando em linhas de crédito garantidas pelo que eles pensavam serem diversas fontes. Na realidade,
cada garantia vinha do dinheiro dos Prado. Nós éramos a fundação invisível que sustentava a torre de vidro do Gustavo. A Manuela ligou da escola durante o intervalo do almoço. Mãe, esqueci a minha partitura de violino. Podes trazê-la? Claro, querida. Normalidade. Eu tinha que soar normal. Chego aí em 1 hora. Está tudo bem? Tu pareces estranha. 12 anos e já tão perspicaz. Está tudo bem. Come o teu almoço. Depois de desligar, olhei para uma foto emoldurada na minha secretária. O dia do nosso casamento. A mão do Gustavo na minha cintura. O meu pai ao nosso lado, radiante. O meu pai havia me chamado de lado naquele dia. Os Clark são pessoas ambiciosas, ele havia dito. Certifique-se de se proteger. Eu pensei que ele estava a ser antiquado. Agora entendi que ele havia visto que eu estava cega há 7 anos. A campainha tocou. A Mariana entrou sem esperar. As suas roupas de juíza substituídas por roupas casuais. O seu rosto firme em determinação. Mostra-me tudo, ela ordenou. Virei o meu ecrã do laptop na direção dela. Ela estudou as carteiras, as faturas, os extratos financeiros. A sua expressão escureceu a cada documento. Pelo amor de Deus, Cláudia, ele construiu tudo com o teu dinheiro. O dinheiro da nossa família, eu corrigi. Não. O dedo da Mariana apontou para transações específicas. Estas assinaturas são tuas. Estas decisões de investimento foram tuas. A mãe deu-te o controle destas contas. Tu sempre foste a arquiteta. A palavra arquiteta ficou na minha mente. Gustavo se autodenominava o arquiteto do sucesso da Meridiana em todas as entrevistas. O visionário que construiu um império do nada. Enquanto isso, eu era a responsável por reestruturar dívidas, garantir linhas de crédito, assegurar liquidez durante as expansões. Tudo invisível. Tudo atribuído à genialidade dele. O que a mamãe disse quando tu conseguiste garantir o fundo de São Paulo? A Mariana perguntou. Ela disse que eu estava a manter a tradição da família de forma admirável. A Mariana riu amargamente. A tradição de ficar atrás de homens indignos. Pensei naquela tradição. A minha avó, que havia secretamente gerenciado os investimentos do meu avô enquanto ele levava o crédito pela sua riqueza. A minha mãe, que construiu a fortuna da família enquanto o meu pai jogava golfe e frequentava reuniões do clube. Agora, eu, a financiar o império do Gustavo enquanto ele dava a minha promoção a uma mulher que mal tinha saído da faculdade de negócios. O Tiago ligou em seguida. A voz do meu irmão carregava o peso de uma fúria mal contida. A Patrícia acabou de me contar o que aconteceu. Por favor, diz-me que vais acabar com isso de uma vez por todas. Estou a rever as opções. Cláudia, para de ser diplomática. Ele te está a trair há meses. Todo o mundo sabe sobre a Isadora Sampaio. Eles foram vistos em hotéis, restaurantes, até naquela conferência em Miami, que tu não pudeste ir porque a Manuela teve pneumonia. Miami. 3 meses atrás, Gustavo havia enviado fotos da conferência, sozinho no seu quarto de hotel, alegando exaustão por causa das apresentações. Enquanto isso, eu estava a segurar a mão da nossa filha no hospital, gerenciando chamadas de conferência entre os tratamentos respiratórios dela. Há quanto tempo todo mundo sabe? Eu perguntei calmamente. Isso importa? O que importa é o que tu vais fazer agora. Depois que o Tiago desligou, voltei para as carteiras. Cada conta tinha cláusulas de retirada, limpas, legais e imediatas. O meu pai havia insistido nelas, dizendo que a liquidez era liberdade. Eu poderia tirar tudo em 24 horas. A documentação era meticulosa, os contratos à prova de falhas. Peguei a partitura esquecida da Manuela e dirigi até a escola dela. A normalidade do prédio, a conversa de adolescentes, o cheiro da comida da cantina. Tudo parecia surreal.
A Manuela encontrou-me no escritório, aceitando a partitura com um abraço rápido. Obrigada, mãe. Amo-te. Amo-te também. Voltando para casa, passei pela sede da Meridiana, a torre brilhante que Gustavo adorava fotografar para as suas redes sociais. Construído do nada, a sua biografia dizia: pensei em Isadora Sampaio, provavelmente sentada no escritório que deveria ser meu, planeando o seu futuro com o meu marido usando o dinheiro da minha família. Naquela noite, eu cozinhei o jantar como de costume. Salmão com aspargos, o favorito da Manuela. Ela conversou sobre a escola enquanto eu assentia, a minha mente a calcular sequências de retirada, tempo, impacto. Gustavo enviou uma mensagem a dizer que chegaria tarde. Outra, reunião de emergência. Eu não me dei ao trabalho de responder. Mais tarde, sozinha no meu escritório, abri uma nova planilha. 14 contas, 58% do capital da Meridiana. Uma a uma, comecei a elaborar os avisos de retirada. Não para enviar ainda, apenas para ter prontos. Cada um cuidadosamente redigido, legalmente à prova de balas, cronometrado para o impacto máximo. A foto na minha secretária chamou a minha atenção novamente. O nosso dia de casamento, mas desta vez notei algo diferente. A expressão do meu pai não era apenas alegria, era preocupação. Ele sabia, mesmo naquela época, o que eu só agora estava a aceitar. Algumas parcerias nunca foram iguais. Alguns sacrifícios nunca foram apreciados. Algumas fachadas, por mais perfeitas que sejam, sempre estariam destinadas a ruir. O baile trimestral de investidores cintilava com o tipo de brilho artificial que fazia os meus dentes doerem. Lustres de cristal projetavam luz prismática por todo o salão do Four Seasons, onde a Meridiana Participações estava a receber 300 dos seus mais valiosos acionistas. Eu estava ao lado de Gustavo no meu vestido cor de vinho, aquele que ele escolheu porque tirava boas fotos, a desempenhar o papel de esposa solidária enquanto ele circulava pelo salão com o seu charme ensaiado. Senhoras e senhores, Gustavo anunciou, batendo a sua taça de champanhe. Antes de continuarmos com as festividades desta noite, quero apresentar alguém que tem sido fundamental nas nossas recentes iniciativas estratégicas. Por favor, deem as boas-vindas à nossa brilhante nova consultora, Isadora Sampaio. Ela emergiu da multidão como se estivesse a esperar pela sua deixa. 23 anos, MBA fresco de Wharton, a usar um vestido de cocktail preto que custava mais do que a maioria das pessoas gastava com o aluguer mensal. A sua confiança preencheu o espaço de uma forma que fez as outras mulheres se afastarem instintivamente. Obrigada, Gustavo, Isadora disse, a sua voz ecoando perfeitamente pelo salão. Estou muito feliz por trabalhar com um líder tão visionário. Ela sabia exatamente como segurar o microfone, como inclinar o corpo para os fotógrafos, como fazer uma pausa para causar efeito. Mas o que captou a minha atenção foram os detalhes mais pequenos. A maneira como ela automaticamente pegou na chávena de café do Gustavo para segurá-la enquanto ele ajeitava as suas abotoaduras. Como ela sabia pedir a bebida dele com leite de aveia em vez de creme normal quando o empregado se aproximou. Estas não eram coisas que se aprendiam profissionalmente. Quando estendi a minha mão para cumprimentá-la, ela segurou-a por um tempo a mais, os seus olhos verdes a estudarem-me com o interesse distante de quem examina uma relíquia num museu. Senhora Clark, ela disse, o Gustavo fala tão bem do seu apoio. Apoio. Não parceria, não contribuição, mas apoio. Senhorita Sampaio, respondi, mantendo o meu tom medido. Espero saber mais sobre o seu trabalho de consultoria. Gustavo interveio rapidamente, a sua mão na minha cintura, num gesto que mais parecia um redirecionamento do que afeto. A Isadora tem analisado as nossas oportunidades de expansão de mercado. Percepções revolucionárias. Mais tarde,
Quando perguntei calmamente a Carolina sobre o processo de contratação da Isadora, a assistente do Gustavo de repente ficou fascinada com o ecrã do seu telemóvel. Eu não saberia sobre isso, Sra. Clark. O Sr. Clark lida com os contratos de consultores diretamente. A Carolina trabalhava para Gustavo há 5 anos. Ela nunca havia evitado o meu olhar antes. Na semana seguinte, decidi organizar o escritório do Gustavo, enquanto ele estava na sua conferência trimestral em Palm Beach. Ele vinha a reclamar da desorganização, e eu pensei que poderia encontrar a documentação da promoção que ele havia prometido apresentar. O cargo de diretora de estratégia deveria ser anunciado no próximo mês. Eu queria rever os termos antes da reunião do conselho. Procurei em todas as pastas, em todas as gavetas, em todos os arquivos. Nada. Nenhum contrato, nenhuma resolução do conselho, nenhuma documentação da promessa que ele havia feito há 3 semanas. O que encontrei foram recibos, jantares em restaurantes onde eu nunca estive, cobranças de hotéis na cidade em noites em que ele supostamente estava a trabalhar até tarde no escritório. Um recibo da Cartier de 2 meses atrás. Um relógio que eu nunca recebi. A Manuela entrou enquanto eu estava sentada na secretária dele, rodeada de papéis que pintavam um quadro que eu não queria ver. Mãe, estás bem? Forcei-me a sorrir. Só a organizar a bagunça do pai. Ela sentou-se no braço da cadeira de couro. A nova amiga do pai, Isadora, é bonita. As minhas mãos pararam sobre os papéis. Quando conheceste a Isadora? Ontem. A Carolina levou-me ao escritório do pai depois da aula de dança porque o meu telemóvel descarregou e eu não pude ligar-te. A Isadora estava lá. Eles estavam a olhar para algo no computador dele. Ela estava com a mão no ombro dele. A Manuela fez uma pausa, a puxar um fio na sua camisola. Ela cheira ao novo perfume do pai. O perfume. Eu havia notado isso há 3 meses. Algo caro e desconhecido que ficava nas roupas dele. Quando eu perguntei sobre isso, ele disse que o hotel em Singapura havia fornecido e ele tinha gostado o suficiente para comprar um frasco. Mas ele havia voltado de Singapura há 6 meses. O pai apresentou-te corretamente? Eu perguntei, mantendo a minha voz neutra. Não exatamente. Ele parecia surpreso por me ver. A Isadora disse que tinha ouvido muito sobre mim, mas ela chamou-me de Emília no início. Naquele sábado, o leilão de caridade anual do Clube Campestre proporcionou o palco perfeito para a humilhação pública. O Tiago encontrou-me durante o leilão silencioso, com a sua expressão sombria. A Patrícia estava ao lado dele, o seu comportamento alegre e habitual, substituído por algo que parecia pena. Precisamos conversar, o Tiago disse, a guiar-me para o terraço com vista para o campo de golfe. Se for sobre a doação da fundação, é sobre o Gustavo. O Tiago me interrompeu. E aquela consultora? Endireitei a minha coluna. Isadora Sampaio está a trabalhar na expansão do mercado. A Patrícia tocou o meu braço suavemente. Cláudia, todo o mundo está a falar deles. Eles nem estão a tentar esconder mais. Eu os vi no bar do St. Regis na última quinta-feira, disse o Tiago. A mão dela estava na coxa dele. Eles estavam a partilhar uma garrafa de vinho que custa mais do que a maioria das pessoas paga no carro. Quinta-feira. Gustavo havia dito que estava num jantar com um cliente em Connecticut. Eu passei aquela noite a ajudar a Manuela com o seu projeto de ciências. Um modelo do sistema solar que agora parecia uma metáfora adequada para o meu casamento. Corpos distantes a orbitar em torno de um centro que já não mantinha. Tu mereces algo melhor do que isto, a Patrícia disse suavemente. Os murmúrios seguiram-me pelo resto da recepção. As conversas paravam quando eu me aproximava. Mulheres que me conheciam há anos ofereciam sorrisos de simpatia que pareciam cortes de papel. Os homens evitavam o contato visual
como se a infidelidade fosse contagiosa. Naquela noite, eu não consegui dormir. Às 20h30, eu disse ao Gustavo que ia à casa da Mariana para discutir os planos de aniversário da mãe. Em vez disso, dirigi-me para a Meridiana Participações. O prédio estava quase vazio, apenas a equipa de limpeza e os seguranças que me conheciam bem o suficiente para me deixarem passar, sem perguntas. O andar executivo estava escuro, exceto por um escritório de canto. O do Gustavo. Ao aproximar-me, ouvi a risada de Isadora, brilhante e despreocupadamente jovem. Através das portas de vidro da sala de reuniões, eu podia vê-los. Slides de apresentação brilhavam no ecrã, mas nenhum deles estava a olhar para eles. A mão de Isadora repousava no ombro de Gustavo. Os dedos dele tocaram o pulso dela enquanto ele apontava para algo no laptop. A intimidade casual, a linguagem corporal confortável de pessoas que haviam ultrapassado os limites profissionais há muito tempo. Eu fiquei ali por um minuto inteiro a ver o meu marido com outra mulher, a sentir algo dentro de mim a cristalizar-se numa certeza fria e dura. Então, eu empurrei a porta. O rosto de Gustavo passou por uma série de expressões como uma máquina de caça-níqueis a tentar encontrar a combinação certa. Surpresa, culpa e, finalmente, fixou-se numa irritação defensiva. Cláudia, o que estás a fazer aqui? Eu poderia perguntar o mesmo. Isadora nem sequer fingiu estar desconfortável. Ela removeu a mão do ombro de Gustavo devagar, de forma deliberada, como se estivesse a fazer um ponto. O seu sorriso continha um desafio. Estamos a preparar a apresentação para o conselho de segunda-feira, disse Gustavo. Não é o que parece. A mentira mais antiga do mundo, proferida com a confiança de um homem que havia esquecido que eu não era estúpida. Atrás dele, o slide de apresentação mostrava as projeções para o próximo trimestre. Eu havia criado aquelas projeções há 2 semanas. Virei-me e saí da sala de reuniões sem dizer mais uma palavra, deixando Gustavo a meio da sua patética explicação. Os meus saltos clicaram no chão de mármore com precisão metronômica enquanto eu me dirigia para o elevador, cada passo a afastar-me da destruição da minha confiança. Atrás de mim, ouvi Gustavo a chamar o meu nome uma vez, e depois o silêncio. A voz de Isadora flutuou atrás de mim, algo sobre projeções trimestrais, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, eu estava parada em frente às portas de vidro fosco da sala de conferências principal da Meridiana, a minha mão congelada na maçaneta. Através do vidro distorcido, eu podia ouvir a voz de Gustavo a ecoar sobre a conversa matinal dos membros do conselho. Antes de começarmos a agenda de hoje, tenho um anúncio a fazer. O cargo de diretora de estratégia vai para Isadora Sampaio, cuja nova perspectiva irá revolucionar a trajetória da Meridiana. As palavras atingiram-me com a força de um golpe físico. Não porque eu estivesse surpresa. Depois da noite anterior, eu sabia que isso ia acontecer, mas pela facilidade com que ele o disse. 7 anos do meu trabalho, do meu planeamento estratégico, do dinheiro da minha família a construir esta empresa, descartados numa única frase. Aplausos irromperam de dentro da sala. Através do vidro fosco, eu podia ver sombras de pé, mãos a aplaudir em celebração da minha substituta. Eu fiquei ali por 1 minuto inteiro, o meu anel de casamento a captar a luz da manhã, de repente a sentir-se como um grilhão que eu mesma tinha colocado no meu dedo. Quando as portas se abriram e Gustavo saiu com os membros do conselho, ele viu-me ali parada. O seu passo vacilou por um momento antes de se recuperar, aproximando-se de mim com a cautela de quem se aproxima de um animal selvagem. Cláudia, eu ia contar-te. Quando? A minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Olha, não é nada pessoal. Ele realmente disse aquelas palavras ali de pé, no seu fato de $10.000,
que o meu fundo de confiança havia pago. Isadora traz uma energia diferente. Ela está mais alinhada com a nossa visão de futuro. A nossa visão de futuro. Como se eu não tivesse sido a única a criar essas visões, a elaborar essas estratégias, a garantir o financiamento para as tornar reais. Eu mordi a minha língua com força, a sentir o gosto do cobre, a usar a dor para me impedir de gritar no meio da sua preciosa sede. Ricardo Barros, o CFO, passou por nós, e eu captei o vislumbre de pena nos olhos dele antes que ele desviasse o olhar. Todos eles sabiam. Cada um deles tinha se sentado naquela sala e aplaudido a minha substituta, sabendo exatamente de quem era o dinheiro que mantinha os seus salários a chegarem. Saí sem mais uma palavra, as minhas pernas de alguma forma a levarem-me para a garagem, depois para o meu carro e para a estrada. As minhas mãos tremiam enquanto eu dirigia, e dei por mim a parar na garagem da Mariana, sem conscientemente ter decidido ir para lá. A minha irmã olhou para o meu rosto e puxou-me para dentro. A história saiu de mim em frases quebradas, enquanto ela servia vinho com uma mão generosa. Aquele canalha, disse a Mariana, a andar pela sua cozinha com uma energia vulcânica. Aquele ingrato mulherengo. Ela soltou uma série de palavrões que teriam feito a nossa mãe desmaiar. Vou tirar cada centavo que a nossa família investiu. Cada centavo. Vamos ver como a amiguinha dele lida com uma empresa sem financiamento. Ela já estava a pegar no seu telemóvel quando eu a parei. Precisamos ligar para a mamãe primeiro. A Mariana parou, o seu dedo a pairar sobre o ecrã. Nós duas sabíamos o que isso significava. Helena Prado não tinha reações emocionais. Ela tinha respostas estratégicas. A mãe atendeu no segundo toque, como se estivesse a esperar a nossa chamada. A Mariana colocou-a no alta voz e eu contei a história novamente, desta vez de forma mais coerente. O silêncio que se seguiu pareceu um julgamento. Eu entendo, a mãe finalmente disse, o seu tom gélido, e tu só estás a descobrir sobre este relacionamento agora? Havia sinais. Eu admiti. Eu escolhi não vê-los. Sim, ela disse simplesmente. Tu escolheste. A sua decepção cortou mais fundo do que a traição de Gustavo. Ela havia me avisado à sua maneira. Todas aquelas perguntas cuidadosas sobre se Gustavo estava a tratar-me bem. As observações sobre como eu parecia cansada. Ela havia visto o que eu me recusei a reconhecer. E agora eu havia provado ser um fracasso na única área em que as mulheres Prado deveriam sobressair. Proteger os nossos bens. Uma mulher Prado não desmorona, querida. Ela continuou, a sua voz carregando o peso de gerações. Nós criamos estratégias. Vem para a mansão amanhã de manhã. Traga a Mariana. E traga todos os documentos financeiros que tu tenhas sobre a Meridiana Participações. 2 dias depois, eu estava no meu próprio quintal, a ver a festa de 13 anos da Manuela a esvaziar-se lentamente como um balão furado. Gustavo estava 1 hora atrasado. O bolo de sorvete estava a derreter. A Manuela continuava a olhar para a garagem, a sua decepção visível na sua postura. Quando o seu carro finalmente entrou, o meu estômago afundou. Isadora Sampaio saiu do lado do passageiro. Desculpe o atraso, Gustavo anunciou, como se o nós fosse perfeitamente normal. Isadora e eu tínhamos um assunto de negócios urgente para discutir. O quintal ficou em silêncio. 20 e 12 anos de idade olhavam para a mulher jovem o suficiente para ser a irmã mais velha deles. Os pais trocavam olhares. O rosto da Manuela enrugou-se e depois suavizou-se numa máscara que eu reconheci, a mesma que eu usava quando fingia que tudo estava bem. A minha sogra, Dorothy, que havia passado 7 anos a fazer pequenos comentários sobre o dinheiro novo da minha família, na verdade se aproximou e colocou o braço sobre os meus ombros. Vergonhoso,
Ela murmurou alto o suficiente para os outros ouvirem. Isadora aproximou-se da Manuela com um presente embrulhado, o seu sorriso brilhante e falso. Feliz aniversário. O teu pai falou tanto sobre ti. O presente era Chanel no 5, um perfume tão obviamente inapropriado para uma garota de 13 anos que mesmo Gustavo deveria ter notado, mas ele estava ocupado com o seu telemóvel, a tirar fotos da festa, os seus dedos já a moverem-se para publicar no Instagram. Eu vi-o a digitar família em primeiro lugar e quis atirar o telemóvel dele na piscina. A Manuela aceitou o presente com uma confusão educada, a olhar entre Isadora e eu. As suas amigas sussurravam atrás das mãos. Um dos pais pegou no seu filho e saiu mais cedo, citando um compromisso esquecido. Gustavo permaneceu alheio, a conversar com Isadora sobre projeções de mercado enquanto estava ao lado do bolo de aniversário. Ela riu de algo que ele disse, a sua mão a tocar brevemente o braço dele, e eu vi a Manuela anotar. Os olhos da minha filha encontraram os meus do outro lado do quintal, e neles eu vi a compreensão a surgir. 3 dias depois, a Carolina encontrou-me na garagem da Meridiana. A assistente de Gustavo olhou em volta nervosamente. Antes de se aproximar, uma pasta amarela apertada contra o seu peito. Senhora Clark, eu vou demitir-me amanhã, ela disse sem rodeios. Não consigo mais ver isto. Ela enfiou a pasta nas minhas mãos. Dentro estavam recibos, impressões, e-mails, uma trilha de papéis de traição que datava de 6 meses atrás. Cobranças de joias da Tiffany que eu nunca recebi. Contas de hotel para noites em que Gustavo alegou estar em conferências. Conversas de e-mail entre ele e Isadora com carimbos de data e hora de quando ele supostamente estava em reuniões. Tem mais, a Carolina disse, a sua voz a baixar. Tu financiaste tudo. Cada grande negócio, cada expansão, cada aquisição. Tudo veio das contas da tua família. O conselho sabe. O Gustavo sabe. Ela parou, a parecer reunir coragem para o golpe final. Eles riem disso, Sra. Clark. Nas reuniões executivas, eles chamam-te de a parceira silenciosa e fazem piadas sobre como tu nem sabes o que estás a financiar. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Tu mereces saber. A pasta da Carolina ficou na minha secretária como evidência num cenário de crime. Esperei até a respiração de Gustavo aprofundar-se no seu familiar, ressonar antes de sair da cama. A casa parecia diferente na escuridão, cada sombra a guardar segredos que eu tinha sido demasiado confiante para ver. Fechei a porta do escritório atrás de mim com um silêncio treinado e abri o meu laptop. Os ecrãs brilhavam, iluminando a coleção da Carolina juntamente com os meus próprios registros financeiros. Comecei com as contas da família, abrindo os painéis que eu tinha gerenciado por 7 anos. O Fideicomisso Prado, Eleonora Participações, Patriota Capital, Investimentos Real. Cada um parecia separado no papel, entidades independentes a investir numa empresa promissora. A verdade era muito mais simples e mais prejudicial. Eles eram todos nossos, tentáculos da mesma fortuna familiar. Rastreei cada transferência bancária, cada rodada de investimento, cada empréstimo de emergência que havia salvado a Meridiana do colapso. Os números tiraram o meu fôlego. 47 milhões de dólares em 7 anos. Não uma parceria, não um investimento mútuo. Um fluxo de sentido único do dinheiro dos Prado para as ambições de Gustavo. Os meus dedos moveram-se pelo teclado com velocidade crescente, a tirar prints de tudo. Extratos bancários, confirmações de transferência, resoluções do conselho que mostravam que Gustavo sabia exatamente de onde o dinheiro se originava. Ele havia assinado papéis a reconhecer o Fideicomisso Prado como um investidor fundamental. Ele pessoalmente negociou os termos com a Eleonora Participações,
que era literalmente nomeada em homenagem à minha mãe. O Fundo de São Paulo, sozinho, havia fornecido 8 milhões de dólares durante a crise de expansão há 2 anos. Eu lembrei-me daquela noite. Gustavo a andar pelo nosso quarto, a falar sobre falência, sobre perder tudo. Eu fiz 3 chamadas, movi dinheiro de 2 fundos familiares, e na manhã seguinte, a Meridiana tinha a sua salvação. O comunicado de imprensa creditou a brilhante negociação de Gustavo com investidores internacionais. A investidora era eu, sentada de pijama na mesma secretária. O amanhecer rastejou pelas janelas enquanto a minha documentação crescia. Pasta após pasta de evidências a mostrarem que a Meridiana Participações não foi construída na genialidade de Gustavo. Foi construída em 3 gerações de riqueza dos Prado, gerida por mim, creditada a ele. O meu café já tinha esfriado há muito tempo, mas eu mal notei. Pela primeira vez em meses, talvez anos, senti-me completamente lúcida. O Tiago ligou às 7 da manhã. Podes encontrar-me no centro, não na firma da família, em algum lugar discreto. 1 hora depois, eu estava sentada em frente a ele numa sala de conferências na Brenner & Associados, uma firma de advocacia especializada em litígios corporativos. O Tiago já tinha estado ocupado. 3 advogados sentaram-se conosco, as suas expressões sérias. Mostra-lhes o que me mostraste, o Tiago disse. Eu espalhei a evidência. As 14 contas. Os 47 milhões de dólares em transferências. A trilha de papéis a mostrar o conhecimento total de Gustavo sobre a fonte. Os advogados trocaram olhares enquanto revisavam os documentos. Cada contrato tem uma cláusula de retirada imediata. A advogada principal, Jennifer Brenner, disse após 20 minutos de leitura silenciosa. Violação de confiança fiduciária. É a prova de falhas. Tu podes retirar tudo. Com que rapidez? Eu perguntei. 24 horas de aviso é tudo o que é legalmente exigido. Mas se tu quiseres o impacto máximo... Ela acedeu a um calendário no seu tablet. A próxima reunião do conselho é daqui a 72 horas. Se tu agires antes disso, tu controlas a narrativa. O Tiago esticou a mão sobre a mesa, a sua mão a cobrir a minha. A família inteira está contigo, Cláudia. A Mariana, a mamãe, até o primo Roberto, e tu sabes como ele se sente em relação a dramas familiares. Há mais uma coisa, a Jennifer adicionou, a deslizar uma pasta pela mesa. Nós consultamos precedentes, casos semelhantes em que investidores familiares recuperaram fundos de empresas que violaram acordos de confiança. Em 3 casos, os investidores não apenas retiraram. Eles assumiram o controle como compensação pela violação. A possibilidade ficou no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Não apenas deixar a Meridiana aleijada, mas tomá-la por completo. Pensa sobre isso, o Tiago disse. Mas se tu vais agir, tem que ser agora. Naquela tarde, a mãe convocou-me para a mansão da família. A biblioteca não tinha mudado desde a minha infância, pesada com o cheiro de couro e papel velho. Retratos de 5 gerações de Prados observavam das paredes. O meu bisavô, que havia começado com transportes. O meu avô, que havia sobrevivido à quebra de 29 por ser cauteloso quando os outros eram gananciosos. O meu pai, cujos olhos perspicazes pareciam seguir-me enquanto eu me sentava em frente à mãe. O teu pai enfrentou algo semelhante uma vez. Helena disse, os seus dedos a traçarem a borda de um peso de papel de cristal. O seu sócio de negócios, Haroldo Almeida. Eles construíram uma empresa de telecomunicações juntos nos anos 80. Eu conhecia a empresa. Ela havia feito a 2ª fortuna da nossa família antes de ser vendida a um conglomerado. Haroldo esqueceu-se de quem era o dinheiro que havia construído o império. A mãe continuou. Começou a tomar decisões sem consultar.
Começou a acreditar na sua própria imprensa sobre ser um visionário. Ela levantou-se, a mover-se para um retrato que eu mal havia notado antes. Um homem de rosto severo, com olhos calculistas. Aquele é Haroldo. Não entendo. Por que o retrato dele está aqui? A mãe sorriu, a expressão afiada como o inverno. Porque o teu pai não apenas retirou o apoio, ele adquiriu as ações de Haroldo durante a crise que se seguiu. Nós somos donos do prédio que o retrato dele acompanhou. Ela moveu-se para um cofre antigo, escondido atrás de uma estante falsa. O teu avô insistiu em provisões depois de 1929. Proteções que evitariam que a fortuna da família fosse mal utilizada por forasteiros. Os documentos que ela tirou eram datados de 1987, mas anexadas estavam emendas modernas. Cláusulas que eu nunca tinha visto. Poderes que eu não sabia que existiam. O fundo familiar tem provisões de anulação, a mãe explicou. Se os fundos estiverem a ser mal utilizados ou mal representados, a administradora, és tu, querida, pode não apenas retirar, mas pode reivindicar danos. Danos substanciais. O Gustavo não sabe sobre isto? Claro que não. Estas são proteções Prado. Ele nunca foi verdadeiramente família, foi? Os olhos dela brilharam com algo que poderia ter sido orgulho ou vingança. É hora de seres uma Prado, Cláudia. O teu pai não esperaria nada menos. Naquela noite, eu sentei-me com a Manuela à mesa da cozinha, a ajudá-la com o dever de casa de álgebra. Ela estava com dificuldades num problema sobre juros compostos, ironicamente. Mãe, ela disse de repente, o lápis suspenso sobre a sua folha de trabalho. A Isadora diz que ela e o pai vão comprar uma casa grande. As minhas mãos pararam no calculador. Quando a Isadora te disse isso? Ontem, quando o pai a trouxe para me buscar da dança. Ela disse que depois de um assunto de negócios no próximo mês, eles vão mudar-se. Ela perguntou se eu queria decorar o meu novo quarto. A voz da Manuela era cuidadosamente neutra, mas ouvia a confusão por baixo. Ela disse que em breve será a minha nova mamãe. O calculador escorregou da minha mão. O que tu disseste? Eu disse que já tenho uma mãe. A Manuela olhou para mim, o seu rosto jovem e sério. O pai ficou chateado e disse que eu estava a ser rude. Eu puxei-a para um abraço, a senti-la tremer levemente. Tu não estavas a ser rude, querida. Estavas a ser honesta. Mais tarde, depois que a Manuela adormeceu, encontrei o laptop pessoal de Gustavo aberto na sua secretária. Ele estava a ser descuidado, a deixá-lo desbloqueado. O navegador mostrava páginas recentemente visualizadas. Listagens de imóveis em Connecticut. Casas de 5 quartos no nome de Isadora. A fonte de financiamento listada para a entrada fez o meu sangue gelar. Estava rotulada como bônus de desempenho, mas o valor correspondia exatamente ao que eu estava prestes a herdar do fundo de confiança da minha avó no próximo mês. Ele não estava apenas a trair o nosso casamento. Ele estava a planear roubar do futuro da nossa filha, usando o dinheiro que 3 gerações de mulheres Prado haviam preservado. Fechei o laptop de Gustavo cuidadosamente, a minha mente a acelerar com as implicações do que eu havia descoberto. O bônus de desempenho a corresponder ao fundo de confiança da minha avó. O nome de Isadora em documentos de propriedade. Isto já não era apenas infidelidade, era fraude financeira à espera de acontecer. Eu fotografei cada ecrã antes de limpar o histórico do navegador, sem deixar vestígios da minha descoberta. Às 4h47 da manhã, 3 dias depois, o escritório em casa da Mariana parecia um centro de comando. Ela havia tirado 1 semana de licença dos seus deveres judiciais, alegando uma emergência familiar. O Tiago chegou com 2 laptops e uma pasta cheia de documentação. Nós 3 não estávamos tão unidos assim desde o funeral do nosso pai. A Mariana havia impresso
todos os contratos, todos os acordos de investimento, todos os documentos legais que conectavam o dinheiro da nossa família à Meridiana Participações. Eles cobriam toda a sua mesa de jantar em filas arrumadas, codificados por cores com notas adesivas, a marcar as cláusulas-chave. O Tiago configurou os seus laptops, um a mostrar dados de mercado, o outro a exibir precedentes legais, 14 contas. Eu disse a espalhar a minha própria documentação, 58% do capital de operação da Meridiana. Precisamos de elaborar os avisos de retirada esta noite, o Tiago disse, a abrir um modelo no seu ecrã. Cada um tem que ser perfeito, sem desafios legais, sem espaço para Gustavo manobrar. A Mariana ficou sobre os contratos, os seus óculos de leitura na ponta do nariz. A linguagem tem que acionar a cláusula de retirada imediata. Violação de confiança fiduciária. Má representação do uso do fundo. Violação dos termos de investimento. Nós trabalhamos num silêncio focado por 2 horas, a elaborar cada aviso com precisão cirúrgica. O Fundo de São Paulo. O Fideicomisso Prado. Eleonora Participações. Patriota Capital. Cada retirada tinha que ser legalmente independente enquanto criava um efeito em cascata financeiramente. Escalonem-nos, o Tiago aconselhou, a olhar para a linha do tempo que havíamos mapeado. Das 9 às 9h15, se todos atingirem ao mesmo tempo, pode acionar bloqueios automáticos de fraude. O sistema pode pensar que é um ataque cibernético. Inteligente, a Mariana concordou. Então os seus olhos se iluminaram com algo quase alegre. Devíamos copiar a SEC em tudo. Transparência total. Deixem-nos ver exatamente de onde veio o crescimento milagroso de Gustavo. Isso é brilhante, o Tiago disse. Impede-o de transformar isto num problema técnico ou mal entendido. Os reguladores terão perguntas. Eu pensei sobre as implicações. O envolvimento da SEC tornaria isto público, destruiria qualquer chance de reconciliação. Mas a reconciliação havia morrido no momento em que Gustavo decidiu roubar o fundo de confiança da minha avó para a casa da sua namorada. Na tarde seguinte, sentei-me em frente a Ricardo Barros, num pequeno café a 3 quarteirões da escola primária da sua filha. Ele havia escolhido o local, um território neutro, onde ninguém da Meridiana nos avistaria. Ricardo havia sido o CFO desde antes do tempo de Gustavo, um homem de números que havia visto a empresa transformar-se. Obrigada por me encontrar, eu disse. Ricardo mexeu no seu café lentamente, o seu rosto cansado. A Carolina disse-me que te deu documentos antes de se demitir. Ela deu. Eu queria dizer algo há anos. Ele admitiu, sem encontrar os meus olhos. Eu vi Gustavo levar o crédito pelas tuas estratégias, pelas tuas negociações, pelo dinheiro da tua família. O conselho sabe a verdade, mas todos eles estão a ficar ricos com os investimentos da tua família. Ninguém quer causar problemas. Tirei o meu tablet, a mostrar-lhe a documentação que eu havia compilado. Os 47 milhões de dólares em transferências, as 14 contas, os avisos de retirada prontos para serem lançados. O seu rosto ficou mais pálido a cada slide. Isto destruiria a Meridiana da noite para o dia. Ele sussurrou. Eu inclinei-me para a frente, a menos que o conselho faça a escolha certa. Que escolha é essa? Gustavo demite-se imediatamente. Isadora é demitida. O conselho reconhece a verdadeira fonte de financiamento da Meridiana. Tu tens uma chance de estares do lado certo disto, Ricardo. Ele ficou em silêncio por um longo momento, a olhar para o seu café. O fundo da faculdade da minha filha está ligado às ações da Meridiana. Se tu ficares com o conselho quando isto acontecer, tu vais perder tudo. Se me ajudares a fazer a transição de liderança corretamente, eu vou garantir que a tua posição seja protegida. Ricardo assentiu lentamente. A reunião do conselho?
É amanhã às 9. Gustavo está a planear anunciar formalmente a promoção de Isadora então. Eu sei. Eu não estarei lá. Ele pareceu confuso, mas eu não dei mais detalhes. Deixa-o perguntar-se. Naquela noite, eu participei no jogo de softball da empresa da Meridiana no parque local. A esposa corporativa perfeita. Eu fiz bolinhos caseiros. A receita de bolinhos de chocolate favorita de Gustavo. Eu usei o vestido de verão que ele me comprou para o nosso 5º aniversário. Aquele que ele disse que me fazia parecer a mulher por quem ele havia se apaixonado. Cláudia! Vários funcionários cumprimentaram-me calorosamente. Eles não tinham ideia de que os seus salários estavam prestes a evaporar. Gustavo conseguiu uma dupla na terceira entrada e eu aplaudi mais alto do que qualquer um. Isadora estava notoriamente ausente, provavelmente a preparar-se para a sua grande promoção de amanhã. Eu misturei-me, ri de piadas ruins, tirei fotos para o boletim informativo da empresa. Cada interação parecia uma despedida. Durante o intervalo da 7ª entrada, Gustavo correu, suado e a sorrir. Obrigada por teres vindo, meu amor. Significa muito, meu amor. Ele não me chamava assim há 2 anos. Não perderia por nada, eu disse, a dar-lhe uma garrafa de água. Ouve, sobre a reunião do conselho de amanhã. Eu não posso ir. A Manuela tem uma consulta com o ortodontista. A mentira saiu da minha boca suavemente. Eu havia marcado a consulta naquela manhã, o meu álibi garantido. Tudo bem, ele disse, a parecer aliviado. É apenas rotina, de qualquer forma. Rotina. Como destruir o nosso casamento e roubar a herança da nossa filha. No jantar, fiz a refeição favorita dele, exatamente a mesma que cozinhei na noite em que ele me pediu em casamento, 8 anos atrás. Wellington de carne com legumes assados e puré de alho. A Manuela conversou sobre o seu projeto de ciências sobre energia renovável, enquanto Gustavo rolava o seu telével, ocasionalmente resmungando respostas. Isto está incrível, mãe, a Manuela disse, a saborear o Wellington. Qual é a ocasião especial? Nenhuma ocasião. Só me apeteceu cozinhar algo bom. Gustavo olhou para cima do seu telemóvel brevemente. Está bom, ele disse, já a enviar uma mensagem novamente. A reflexão do ecrã nos seus óculos mostrava o nome de Isadora. Eu observei os dois, a memorizar este momento. A inocência da Manuela, ainda inconsciente de que o seu mundo estava prestes a desmoronar. A arrogância casual de Gustavo a enviar mensagens à sua namorada enquanto comia a refeição que eu havia feito com as mãos que o destruiriam amanhã. Eu amo-vos os dois, eu disse de repente, as palavras a escaparem antes que eu pudesse pará-las. A Manuela sorriu e veio ao meu lado da mesa para me abraçar. Amo-te também, mãe. Gustavo apenas assentiu, já a digitar outra mensagem. Sim, amo-te também, ele disse distraidamente. Naquela noite, esperei até Gustavo estar a tomar banho para enviar capturas de ecrã dos seus e-mails privados sobre Isadora para o servidor seguro de Jennifer Brenner. Mensagens sobre os seus planos futuros, sobre a transição após a promoção dela, sobre a casa que eles haviam visto juntos. Evidência para o divórcio que se seguiria à catástrofe financeira de amanhã. Quando Gustavo se deitou, surpreendi-nos ambos ao alcançá-lo. Ele respondeu com entusiasmo, provavelmente a pensar em Isadora o tempo todo. Depois, enquanto ele adormecia, estudei o seu rosto à luz da lua. O queixo forte que eu um dia achei atraente. Os lábios que haviam prometido honrar e amar. As mãos que em breve estariam a assinar papéis de demissão. À 1 da manhã, saí da cama e caminhei para o meu escritório uma última vez. Os 14 avisos de retirada estavam na minha pasta de rascunhos, agendados para serem enviados entre as 9h e as 9h15. Verifiquei cada um, verifiquei os carimbos de data e hora,
e confirmei que as cópias da SEC estavam anexadas. O meu dedo pairou sobre o botão de confirmação. Uma vez que eu clicasse, não haveria volta. 7 anos de casamento. 13 anos juntos, a família intacta da Manuela. Tudo isso terminaria com este clique. Pensei na mão de Isadora no ombro de Gustavo. Em nada pessoal. Nos 47 milhões de dólares do dinheiro da minha família a financiar o ego dele. Cliquei em confirmar. O ecrã de confirmação desapareceu e eu fechei o meu laptop com o suave clique da finalidade. Não havia como desfazer o que aconteceria em 8 horas. Voltei para a cama, a deslizar debaixo dos cobertores ao lado da forma adormecida de Gustavo. Ele murmurou algo ininteligível e virou-se, levando a maior parte do cobertor com ele. Eu deixei-o ficar com o cobertor. Ele precisaria de todo o conforto que pudesse ter em breve. O sono nunca veio. Eu observei a ventoinha do teto a fazer círculos preguiçosos na escuridão, a contar as rotações como uma meditação. Às 4h30, desisti de fingir e fui para a cozinha. A casa parecia diferente nestas horas antes do amanhecer, como se soubesse que tudo estava prestes a mudar. Às 5 da manhã, eu estava sentada no meu escritório, com as portas trancadas, 3 monitores a brilharem à minha frente. A máquina de café fazia o seu som matinal familiar, mas hoje eu bebi o puro. Sem creme, sem açúcar, nada para suavizar o sabor amargo. Os elaborados lattes de leite de aveia de Gustavo pareciam ridículos agora, como todo o resto sobre a performance do nosso casamento. Cada monitor mostrava diferentes painéis de contas. 14 janelas arranjadas numa grade, exibindo milhões de dólares prontos para desaparecerem ao meu comando. Os avisos de retirada estavam no meu sistema de e-mail, agendados e à espera. Eu revisei cada um metodicamente. O Fundo de Crescimento de São Paulo, 8 milhões. Eleonora Participações, 12 milhões. O Fideicomisso Prado, 6 milhões. Números que representavam não apenas dinheiro, mas anos de acumulação cuidadosa da minha família. Gerações de mulheres que haviam construído algo real, enquanto os seus maridos levavam o crédito. Pela janela do escritório, vi o céu a clarear de preto para roxo escuro e para os primeiros tons de laranja. Em algum lugar na cidade, os membros do conselho de Gustavo provavelmente estavam a preparar-se para o seu dia, a verificar os seus telemóveis enquanto bebiam café, a rever anotações para a reunião onde eles iriam carimbar a promoção de Isadora. Ricardo Barros estaria entre eles a saber o que estava para vir, mas obrigado pelos seus próprios interesses a ficar em silêncio até o momento chegar. Às 7 da manhã, o alarme de Gustavo tocou. Ouviu-o a movimentar-se no andar de cima, o chuveiro a correr, a sua escova de dentes elétrica a zumbir. Os sons familiares de uma rotina matinal que nunca mais seria rotina. Ele desceu a assobiar enquanto ajeitava a sua gravata. Acordaste cedo, ele disse, a enfiar a cabeça no meu escritório. Não consegui dormir. Eu respondi com sinceridade. Grande dia hoje. Ele sorriu e por um momento eu vi o homem com quem me casei. Ambicioso, confiante, completamente inconsciente da contribuição de qualquer pessoa além da sua própria. O conselho vai amar o que eu e a Isadora planeamos para a expansão asiática. Eu e a Isadora, nem a fingir mais. Tenho certeza que sim, eu disse. Ele pegou na sua caneca de viagem a que a Manuela lhe havia dado no Dia do Pai, que dizia melhor pai do mundo, e dirigiu-se para a porta. Não fiques à minha espera hoje à noite. Posso chegar tarde a festejar. A porta fechou-se atrás dele com um baque satisfeito. Eu ouvi o seu carro sair da garagem e voltei para os meus ecrãs. 7h47. Pouco mais de 1 hora até o primeiro aviso ser enviado. A Manuela desceu às 8h15, já vestida para a escola. Ela abraçou-me por trás, enquanto eu estava sentada na minha secretária. Estás bem, mãe?
Tu pareces cansada. Apenas muita coisa na minha mente, querida. É por causa do pai e daquela mulher? Virei-me para encará-la, a ver demasiada compreensão nos seus olhos de 12 anos. O que te faz dizer isso? Eu não sou estúpida, mãe. Todo o mundo na escola sabe. A mãe da Jennifer viu-os num restaurante na semana passada. Ela fez uma pausa e depois adicionou calmamente. Tu vais te divorciar? A pergunta que eu estava a evitar. Eu ainda não sei, mas aconteça o que acontecer, tu és a minha prioridade. Sempre. Às 8h45, eu levei a Manuela para o autocarro escolar, a abraçá-la por mais tempo do que o normal. Amo-te, eu sussurrei no cabelo dela. Amo-te também, mãe. Tudo vai ficar bem. Se ela soubesse o quão não bem, as coisas estavam prestes a ficar para o seu pai. Voltei para o meu escritório às 8h04. As minhas mãos estavam perfeitamente firmes, enquanto as posicionei sobre o teclado. O peso familiar do meu anel de casamento chamou a minha atenção. Eu tirei-o e coloquei-o ao lado do rato. Aquilo pareceu melhor. 8. Abri o sistema interno da Meridiana usando os códigos de acesso da Carolina. Ela havia me dado antes de sair, talvez a saber que eu precisaria de ver a destruição em tempo real. O painel mostrava a atividade matinal normal, e-mails a voar, convites de calendário a serem atualizados, a reunião do conselho a começar em 2 minutos. 8. Pensei na frase favorita do meu pai, aquela que ele havia pintado numa peça de madeira que ainda estava pendurada no escritório da mamãe. A fortuna favorece os ousados. Ele havia dito isso antes de cada grande decisão de negócios, de cada risco que havia construído a riqueza da nossa família. A fortuna favorece os ousados. Eu sussurrei. 9h. O primeiro aviso foi enviado. 8 milhões do fideicomisso Prado desapareceram da conta operacional da Meridiana. A retirada processou-se instantaneamente. Os fundos transferidos de volta para as nossas propriedades familiares. 9/1. Clique. 12 milhões da Eleonora. Participações desapareceram do seu fundo de expansão. 9/3. Clique. Mais 2 contas retiraram simultaneamente. Às 9h07, vi o sistema interno da Meridiana explodir com alertas. Caixas de aviso vermelhas caíram em cascata pelo ecrã. Urgente. Fideicomisso Prado a retirar. Emergência. Eleonora participações a encerrar o acordo. Crítico. Múltiplos encerramentos de conta detetados. Através do monitor de bebê que eu nunca havia removido do nosso quarto, um segredo que Gustavo nunca soube. Ouvi o telemóvel dele e comecei a tocar às 9h09. Ele havia o deixado a carregar na sua mesa de cabeceira, provavelmente a planear pegá-lo depois da reunião. Ele tocou 1 vez, 2 vezes, e depois foi para o correio de voz. Então, imediatamente tocou de novo. 9h11. Clique. Mais 3 contas esvaziadas. O sistema interno mostrava o caos. E-mails de emergência disparados para cada executivo. O status do CFO passou de em reunião para revisão de crise urgente. Os calendários dos membros do conselho de repente bloqueados para revisão financeira de emergência. 9h15. O aviso final foi enviado. 14 contas, 47 milhões de dólares, 58% do capital de operação da Meridiana. Desapareceram. Fechei o laptop e reguei as minhas orquídeas com a atenção cuidadosa de quem não tem nada além de tempo. As plantas estavam a florescer, as suas flores brancas perfeitas e intocadas pelo caos que eu acabava de lançar. O meu telemóvel, deliberadamente deixado no quarto, começou a tocar. Eu podia ouvi-lo através do monitor. O toque de Gustavo a tocar de novo e de novo. Às 9h30, dirigi-me para a consulta de ortodontista da Manuela, a ter uma conversa agradável com a recepcionista sobre o tempo, a garantir que ela se lembraria de me ter visto, a criar o meu álibi enquanto a Meridiana Participações descobria que a sua fundação
havia sido construída sobre areia. A sala de espera do ortodontista tinha uma televisão a passar as notícias financeiras da manhã. Às 9h45, um alerta de notícia de última hora brilhou no ecrã. Ações da Meridiana Participações suspensas devido a um grande anúncio. Eu sorri atrás da minha revista. O meu telemóvel, agora comigo, mostrava 17 chamadas perdidas de Gustavo. Os correios de voz escalavam em tom a cada mensagem. O primeiro confuso: Cláudia, algo está errado com as contas. Liga-me. O quinto zangado: o que tu fizeste? O 10º desesperado: por favor, nós podemos conversar sobre isso. O último, às 9h52. Estou a ir para casa. Precisamos de conversar. Mas eu não estaria em casa. Às 10h15, saí do ortodontista e dirigi-me diretamente para a Meridiana Participações. Era hora de ver a destruição em primeira mão. Era hora de caminhar pelo lobby do império que eu havia financiado e vê-lo a desmoronar. Eu vesti o fato preto do nosso jantar de ensaio de casamento. A última vez que eu realmente acreditei que Gustavo e eu éramos parceiros. Pareceu apropriado para outro tipo de funeral. A garagem de estacionamento da Meridiana Participações estava quase vazia quando eu parei às 10h30. A maioria dos funcionários estaria na reunião de emergência, a tentar entender por que a sua empresa acabara de perder mais de metade do seu capital de operação. Peguei no elevador executivo usando o meu cartão-chave, talvez pela última vez. As portas abriram-se diretamente para o andar da sala de reuniões. A cena lá dentro era um caos mal controlado. Os membros do conselho estavam curvados sobre laptops e telemóveis, as vozes levantadas em discussão urgente. Papéis espalhados pela mesa de conferência, geralmente impecável. Chávenas de café abandonadas e a arrefecer. No centro de tudo, Gustavo estava a gesticular descontroladamente para Ricardo Barros, que parecia querer desaparecer no chão. Isadora estava sentada na cadeira que deveria ser minha, mas a sua confiança de marca havia se evaporado. Ela segurava o seu telemóvel com as duas mãos, a máscara ligeiramente borrada, a sua compostura perfeita a rachar sob o peso de uma crise que ela não entendia. Gustavo viu-me primeiro. Todo o seu corpo cedeu com alívio e ele correu na minha direção. Cláudia, graças a Deus, diz-lhes que isto é um mal-entendido. Diz-lhes que tu não fizeste por mal. Eu passei por ele sem o reconhecer, a mover-me em direção à cabeceira da mesa, onde o presidente do conselho, Wallace, estava a esfregar as suas têmporas. A sala ficou em silêncio enquanto eu me posicionei onde todos podiam ver-me. 58% do financiamento da Meridiana veio das 14 contas da minha família, eu disse, a minha voz a ecoar claramente pela sala. Eu retirei tudo. A erupção foi imediata. Os membros do conselho gritavam uns com os outros, os telemóveis a tocar, o laptop de alguém a cair no chão. Através de tudo, a voz de Isadora cortou com uma pergunta tão ingênua que quase me fez rir. Ela pode fazer isso? Isso não é ilegal? Eu virei-me para encará-la lentamente, a deixar todo o peso da minha atenção cair sobre ela pela primeira vez. Menininha, eu disse, a minha voz suave mas clara. Eu sou dona do chão em que tu estás, da cadeira em que tu estás sentada, do salário que tu pensaste teres ganhado. Tudo aqui existe porque a minha família permitiu que existisse. Wallace bateu no seu martelo repetidamente a tentar restaurar a ordem. Todos, por favor. Sra. Clark, nós precisamos de entender o que está a acontecer aqui. Tirei o meu tablet a conectá-lo ao ecrã de apresentação. A documentação apareceu com clareza devastadora. Transferências bancárias, extratos de conta, a trilha de 47 milhões de dólares a levar da Prado Participações para as contas da Meridiana. Cada grande negócio, cada expansão, cada crise que Gustavo resolveu.
financiada pelo dinheiro da minha família. Dinheiro que ele sabia que vinha de nós, mas que ele reportava aos investidores como financiamento institucional diversificado. Isso não é... Gustavo começou, mas Wallace cortou-o com um gesto brusco. Isto é exato, Ricardo. Wallace perguntou ao CFO. Ricardo Barros endireitou-se na sua cadeira. Cada palavra. Eu tenho a documentação para verificar. Os membros do conselho trocaram olhares, a realidade da sua situação a afundar-se. Sem o dinheiro dos Prado, a Meridiana estava essencialmente insolvente. O que tu queres? Wallace perguntou-me diretamente. Eu havia esperado 7 anos por este momento. Os meus termos saíram claros e inegociáveis. 1. Gustavo demite-se imediatamente. Não no próximo mês, não na próxima semana. Hoje. 2. Isadora Sampaio é demitida por justa causa, sem indemnização, sem referências. 3. Eu assumo o controle total com 51% das ações com direito a voto e autoridade de reestruturação completa. O advogado do conselho, um homem nervoso chamado Peterson, começou a gaguejar sobre precedentes e governança corporativa, mas Ricardo o interrompeu. Ela está a oferecer-se para salvar a empresa, Ricardo disse firmemente. Sem o dinheiro dos Prado, nós vamos à falência até segunda-feira de manhã. As ações não vão sobreviver à abertura do mercado. O rosto de Gustavo tinha ficado de vermelho para branco, para um cinzento pouco saudável. Tu não podes estar a considerar isso a sério. Eu construí esta empresa. Wallace, que eu sabia que jogava golfe com a minha mãe todos os domingos no clube campestre, finalmente mostrou as suas cartas. Sr. Clark, ele disse, o seu tom formal e final. Tu perdeste a confiança do conselho. Estes são termos razoáveis dadas as circunstâncias. Isadora levantou-se abruptamente, a pegar na sua bolsa. Isto é loucura. Estou a ir embora. Fica, eu ordenei, e algo na minha voz fez com que ela congelasse. Fica e vê o que acontece quando tu tentas roubar de uma mulher Prado. Considera isto uma educação gratuita sobre as consequências. Ela afundou-se de volta na cadeira, o seu rosto vermelho de humilhação. O conselho votou em 10 minutos. Aprovação unânime de todos os 3 termos. Gustavo demitir-se-ia. Isadora seria demitida. Eu assumiria o controle. Naquela noite, Gustavo encontrou o seu caminho para casa às 22h, a parecer que tinha envelhecido 10 anos em 12 horas. Eu estava no escritório dele, no meu escritório agora, a rever os planos de reestruturação da Meridiana que eu vinha a desenvolver secretamente há meses. Ele estava na entrada, a balançar levemente, não bêbado, apenas destruído. Cláudia, por favor. A sua voz rachou no meu nome. 7 anos. 7 anos tem que significar alguma coisa. Então, num movimento que eu não esperava, ele caiu de joelhos ao lado da minha cadeira, a agarrar as minhas mãos antes que eu pudesse afastá-las. Eu cometi um erro, ele disse, as lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Isadora não significa nada. Tu és a minha esposa, a mãe da Manuela, a mulher com quem eu me casei. Eu puxei as minhas mãos e virei o ecrã do meu laptop na direção dele. As listagens de imóveis no nome de Isadora encheram o ecrã. A casa em Connecticut, financiada pelo seu bônus de desempenho. Tu estavas a planear ir embora de qualquer maneira, eu disse. Eu apenas acelerei a tua linha do tempo. As lágrimas dele secaram instantaneamente, substituídas por um cálculo desesperado. Eu dou-te tudo, a casa, a custódia total da Manuela, a minha participação total na Meridiana. Eu demito-me em silêncio, desapareço, nunca mais te contactarei. Por um momento eu considerei. Uma saída limpa, sem humilhação pública. Mas depois eu lembrei-me da reunião do conselho, onde ele havia anunciado a promoção de Isadora. Nada pessoal.
Tu vais demitir-te publicamente, eu disse, amanhã de manhã. 9 horas. Uma conferência de imprensa onde tu assumes total responsabilidade pela má gestão financeira. Tu vais elogiar a minha liderança e recomendar-me como tua sucessora. Isso vai destruir a minha reputação. Sim, eu concordei. Vai. Às 23 horas, Wallace convocou uma videoconferência de emergência com os acionistas. Investidores de Nova York, Londres, Tóquio, todos a exigirem explicações para o caos do dia e a suspensão das ações. Gustavo sentou-se ao meu lado, mas não conseguia formar frases coerentes. A sua boca abria e fechava como um peixe a ofegar por ar. Eu assumi o controle suavemente. A Meridiana Participações foi construída numa fundação de capital da família Prado, disfarçado de investimentos diversos. Devido à má gestão executiva e violação do dever fiduciário, estes fundos foram retirados hoje. A investidora principal de Nova York, uma mulher de rosto afiado chamada Shin, inclinou-se para a frente. E o caminho a seguir? Eu estou preparada para reinvestir o valor total sob uma nova estrutura de liderança. Que liderança? Shin perguntou. Eu sorri. Eu, é claro. A votação foi rápida e unânime. Até mesmo os antigos aliados de Gustavo, a ver a situação, votaram na minha nomeação. Às 23h47, Gustavo assinou os papéis de demissão, a sua mão a tremer tão violentamente que a sua assinatura mal era legível. Na manhã seguinte, a humilhação final de Isadora. Ela chegou à Meridiana às 8 horas, provavelmente a esperar limpar o seu escritório antes da conferência de imprensa. Em vez disso, ela encontrou a segurança já a encaixotar os seus pertences, o seu cartão-chave desativado, o seu laptop da empresa bloqueado. Ela ligou para Gustavo repetidamente, mas ele não atendeu. Ele estava em casa, a encaixotar os seus próprios pertences em caixas que eu havia fornecido. Quando ela tentou invadir o lobby, a exigir falar com alguém responsável, ela encontrou-me à espera. Tu não podes fazer isto, ela gritou. Toda a sua pretensão profissional desapareceu. Eu vou processar. Eu vou para a imprensa. Eu vou. Tu assinaste um NDA como consultora. Eu lembrei-lhe calmamente. Viola-o e eu vou garantir que tu nunca mais trabalhes em finanças. O teu NDA não vai significar muito quando cada empresa no país te conhecer como a mulher que tentou roubar dos prados. A segurança escoltou-a para fora, enquanto os funcionários se reuniam para ver. Quando as portas se fecharam atrás dela, alguém começou a aplaudir. Depois outro. Depois, todo o lobby irrompeu em aplausos. O aplauso dos funcionários ecoou nos meus ouvidos, enquanto eu caminhava de volta pelo lobby da Meridiana, a passar pelo local onde Isadora havia feito a sua saída indigna. Parei na recepção onde a nossa recepcionista, Maria, estava sentada com lágrimas nos olhos. Senhora Clark, ela corrigiu-se, usando o meu nome de solteira que eu havia oficialmente recuperado naquela manhã. Obrigada. Aquela mulher tratava-nos a todos como servos. O Sr. Clark nunca viu, mas nós vimos. 3 meses haviam se passado desde aquele dia, e agora eu estava à frente da sala de reuniões da Meridiana para a nossa revisão trimestral. A mesma sala onde Gustavo havia anunciado a promoção de Isadora parecia diferente agora. A luz natural entrava pelas janelas que eu havia descoberto. Gustavo havia preferido as sombras dramáticas. A mesa de conferência havia sido substituída por uma moderna que sentava todos como iguais, não o arranjo hierárquico que Gustavo havia insistido. Ricardo Barros estava no ecrã de apresentação. A sua confiança restaurada, agora que ele podia apresentar números reais em vez das interpretações criativas de Gustavo. O relatório trimestral mostrava o nosso primeiro trimestre verdadeiramente lucrativo em 2 anos. Sem contabilidade criativa,
sem dívidas ocultas, sem taxas de consultoria misteriosas a drenar os nossos recursos. A receita aumentou 12%, relatou Ricardo. Os custos operacionais diminuíram 18% depois de eliminar posições redundantes e contratos de consultoria suspeitos. Nós restauramos a transparência total com todos os investidores. A minha mãe estava sentada na cadeira de observadora, a sua presença um conforto e um lembrete do legado que eu agora carregava. Ela havia começado a frequentar as reuniões do conselho após a reestruturação, a sua experiência inestimável na navegação da transição. Quando Ricardo terminou, ela inclinou-se para mim. "O teu pai ficaria impressionado", ela sussurrou, a sua mão a cobrir a minha brevemente. "Tu não salvaste apenas a empresa, tu tornaste-a legítima." A reunião concluiu com a aprovação unânime dos resultados trimestrais. Enquanto os membros do conselho saíam, Wallace parou ao meu lado. "O jornal quer fazer uma reportagem", ele disse, "sobre a transformação. Eles estão a chamar-lhe de a Restauração Prado." Naquela tarde, encontrei um envelope pardo na minha secretária, com uma caligrafia familiar. A carta mensal de Gustavo. Eu vinha a recebê-las desde que ele se mudou para o seu estúdio no centro da cidade, cada uma um testemunho do seu desmoronamento. A primeira carta havia sido desafiadora, a insistir que eu me arrependeria do divórcio, que nenhum tribunal ficaria do meu lado. A segunda zangada, a chamar-me de vingativa e cruel. A terceira tentou a negociação. Se eu desistisse da investigação de fraude, ele desistiria de todas as reivindicações sobre a Manuela. A quarta foi pura depressão, escrita em papelaria de motel depois que Isadora o deixou por um empreendedor de criptomoedas que ela conheceu em Los Angeles. Esta última era diferente, mais curta. A caligrafia mais firme. "Cláudia, tu sempre foste a forte. Eu vejo isso agora. Eu era apenas demasiado arrogante para notar que eu estava na tua sombra, e não a projetar a minha. Gustavo." Eu arquivei-a com as outras na caixa marcada como evidência, a não sentir nem satisfação, nem simpatia. O oposto do amor não era o ódio, era a indiferença. E eu tinha me tornado lindamente indiferente a Gustavo Clark. Naquela noite, a Manuela e eu sentamo-nos à nossa mesa da cozinha, a mesma onde Gustavo nos ignorou para o seu telemóvel há apenas alguns meses. Ela estava a trabalhar num ensaio sobre mulheres nos negócios, e ela tinha escolhido escrever sobre mim. "Mãe", ela disse, a olhar para cima do seu laptop, "por que o pai escolheu outra pessoa em vez de nós?" A pergunta que eu estava a temer e a esperar em igual medida. Eu coloquei o meu café e considerei as minhas palavras cuidadosamente. Às vezes, as pessoas ficam tão presas no que elas pensam que querem que elas se esquecem do que elas realmente têm, eu disse. O teu pai esqueceu-se que a parceria real não é sobre quem leva o crédito, é sobre construir algo juntos. A Mariana, que tinha vindo para o jantar de domingo e ficou para ajudar a Manuela com o seu ensaio, adicionou a sua própria sabedoria. A tua mãe não apenas recuperou o dinheiro, Manuela, ela disse, a sua voz de juíza a ter peso mesmo na nossa mesa de cozinha. Ela recuperou a sua vida, ela recuperou a sua história. Esse é o verdadeiro poder. A Manuela assentiu solenemente. Então, o seu rosto iluminou-se com a resiliência da juventude. Podemos ter um cão agora? O pai sempre foi alérgico, mas agora... A Mariana e eu caímos na gargalhada, uma risada real, genuína, que preencheu a nossa casa pela primeira vez em anos. Não era uma risada cruel às custas de Gustavo, apenas a pura alegria de perceber quantas pequenas liberdades nos tinham sido devolvidas. Sim, eu disse, nós podemos ter um cão. Mais tarde naquela semana, a Manuela e eu visitamos o abrigo de animais
e voltamos para casa com um Golden Retriever chamado Fortuna, em homenagem ao ditado favorito do meu pai. A Fortuna adaptou-se imediatamente à casa, a reclamar o antigo escritório de Gustavo como o seu lugar favorito para dormir. Sentiu-se como uma justiça poética. O divórcio foi finalizado em silêncio. Gustavo não contestou. Ele não podia dar-se ao luxo de o fazer, uma vez que os contabilistas forenses terminaram a sua revisão. Ele vinha a desviar fundos há anos, pequenas quantias que ele pensava que não seriam notadas. Nada criminoso, mas o suficiente para perder qualquer direito à pensão ou bens partilhados. Ele ficou com o seu carro e as suas roupas. Eu fiquei com todo o resto. O seu perfil no LinkedIn agora dizia: à procura de novas oportunidades. Um eufemismo para não empregável em qualquer grande empresa. A notícia espalhou-se pela indústria sobre como a Meridiana foi realmente construída. Ninguém queria contratar um homem que havia roubado crédito da sua esposa por 7 anos. A história de Isadora tomou um rumo diferente. O seu Instagram mostrava-a a reinventar-se como uma influenciadora de estilo de vida em Los Angeles, a publicar citações motivacionais sobre resiliência e recomeços. A ironia não me passou despercebida. Ela estava a ensinar lições que aprendeu da maneira difícil sobre tentar construir uma vida na fundação de outra pessoa. No meu escritório, eu mantinha exatamente 2 fotografias na minha secretária. A primeira mostrava 3 gerações de mulheres Prado. A minha avó, a minha mãe e eu, tirada na mansão da família, no dia seguinte ao conselho aprovar a minha liderança. Estávamos na biblioteca, onde a mãe me havia mostrado aqueles documentos. 3 mulheres que entenderam que o poder real não é dado, mas sim tomado. A segunda fotografia era, na verdade, um documento emoldurado, a carta de oferta que Gustavo havia assinado a dar o meu cargo a Isadora. Abaixo, eu havia escrito à mão: nunca confundas o acesso ao poder com a posse real dele. Todas as manhãs, eu olhava para ambos os lembretes da jornada de benfeitora invisível a líder visível. Alguns dias, os jovens funcionários perguntavam sobre eles durante as reuniões. Eu contaria-lhes a história, não como fofoca, mas como uma lição sobre saber o teu valor, sobre documentar as tuas contribuições, sobre nunca deixares que outra pessoa narre a tua história. As ações da Meridiana haviam dobrado sob a minha liderança. Nós havíamos expandido para 3 novos mercados, contratado 40 novos funcionários baseados apenas no mérito e estabelecido um programa de mentoria para jovens mulheres em finanças. O Wall Street Journal nos havia reportado como uma história de superação do ano, embora eu preferisse pensar nisso como um começo, não uma superação. Enquanto eu estava sentada no meu escritório uma noite a ver o pôr do sol a pintar a cidade de dourado, a Manuela enviou-me uma mensagem com uma foto. Ela havia ganhado o 1º lugar na Feira de Ciências com o seu projeto de energia renovável, o mesmo que Gustavo ignorou no jantar há alguns meses. O seu sorriso irradiava orgulho e, ao lado dela, a Mariana segurava a guia da fortuna, a nossa cadela a usar uma ridícula bandana de parabéns. Isto era sucesso. Não as vitórias vazias que Gustavo havia perseguido, construídas sobre os esforços de outras pessoas. Isto era real, merecido e inteiramente nosso. A fortuna dos Prado não foi apenas preservada. Ela finalmente estava nas mãos de alguém que entendia o seu verdadeiro valor. O dinheiro nunca foi sobre luxo ou status. Era sobre independência, sobre o poder de escolher o teu próprio caminho. Eu passei 7 anos como a parceira silenciosa de Gustavo, benfeitora invisível, a mulher por trás do homem. Agora eu era simplesmente Cláudia Prado, mãe e arquiteta do meu próprio destino. Se esta história de vingança calculada ressoou contigo, por favor,
clique no botão Gostar agora mesmo. O meu momento mais satisfatório foi ver Gustavo a perceber que aqueles 14 investidores institucionais eram todos contas da minha família. Qual foi o teu momento de justiça favorito? Compartilha nos comentários abaixo. Não percas mais histórias de mulheres a reclamarem o seu poder. Subscreve e ativa o sino de notificações para nunca perderes outra história de triunfo sobre a traição.